É o Call of Duty. Ah, é? É, Call of Duty é o legendário Call of Duty, que é o que a gente se pega aqui, divide os times e sai na briga e ainda une mais o time para dentro de campo. Forma mais time, aguerrido, entra com aquela adrenalina e é isso aí. Na verdade é uma boa pergunta, porque tempo livre quase a gente não tem. Mas eu fico bastante em casa. Procuro ficar em casa, tentando descansar, né, com a minha mulher, conversando com os familiares, fazendo reuniões online, porque eu tenho, né, alguns empreendimentos, então procuro ocupar esse espaço aí até para dar uma descansada e colocar a cabeça em outro lugar. A gente é um grupo bem grande, né, ainda mais cidade do interior, cidade pequena, onde as amizades fazia na rua, na escola, enfim. E brincava assim na rua, arrancava os tampão do dedão chutando o chão. E amizade boa que leva até hoje, né? Inclusive um deles é meu sócio ainda. Então tive uma infância muito boa, muito bacana, que levo pro meu lado, porque são pessoas que sempre esteve do meu lado quando eu não era um jogador profissional e até hoje, né, estão do meu lado. Naquela época não tinha tanta tecnologia, então não tinha, vamos ali no celular, como falar no celular, vamos ali jogar, não sei o que, vamos ali fazer alguma coisa, vamos jogar videogame, não tinha, combinava tal, nem combinava, sabia que depois do almoço ou algum horário se encontrava na rua, fazia aquele 2 gols, 5 minutos, aquele golzinho de tijolo na rua, de chinelo, e era ali a diversão. E hoje, né, devido às circunstâncias de como o mundo foi mudando, é óbvio que, principalmente em cidade grande, acredito eu, que não tem tanta facilidade de ter uma infância igual em cidade pequena, que você tem mais liberdade de deixar as crianças à vontade do que numa capital, por exemplo. Mas eu acho que sim, quando você está ali envolvido ali na raiz do futebol, te dá uma casca mais grossa. Eu relembro pouco, na verdade, porque eu tinha 4 anos de idade, então eu lembro alguns flashes só. E era eu e mais 2 amigos meus, né? Os 2 tinham 4 ou 5 anos de idade, estavam brincando com fogo ali, com papelão. E tivemos a infelicidade de colocar um álcool junto com fogo, na inocência de criança, não sabendo o que fazer. E eu acabei queimando os 2 pés, né? Na verdade o direito foi o mais afetado, que até hoje eu levo marcas, é mais sensível. Teve série de um processo aí no qual eu fiquei quase 1 ano sem caminhar. Então, criança não consegue ficar quieto, não consegue ficar parado, e eu acabei utilizando a perna esquerda para usar outras coisas. Desde de poder caminhar, tinha um skatinho que eu me apoiava no skate, ficava remando com a perna esquerda para poder andar, porque eu não conseguia locomover, porque usava gesso na época. Então, fiquei muito tempo sem andar e tinha que achar outros meios. E uma das alternativas foi usar a perna esquerda, que era a única que tinha. E acredito que isso foi me aprimorizando, porque depois que eu consegui recuperar, eu tinha muita sensibilidade com o pé direito. E até hoje sinto mais frio, sinto algumas coisas. Então na época sentia muito mais. Então acabei aprimorizando o lado esquerdo, como estava, né, em formação ainda, que era uma criança, acabei levando o pé esquerdo para o trabalho também. Eu sou muito fã de yakisoba, na verdade, porque o nosso yakisoba não tem em outro lugar, é diferente aqui no Brasil, porque era um prato que eu sempre gostei e quando eu morei fora há muito tempo eu nunca encontrei, né, pelo molho, enfim. Então é um prato que eu sempre senti muita vontade, muita saudade, então eu acho que para mim o yakisoba vem em primeiro lugar e depois o churrasco, o bom e velho churrasco, eu acho que é um dos pratos que está no meu paladar sempre. Lá eu acho que é separadinho, não tem tanto molho igual aqui, então é diferente. Então, na Itália mesmo você tem que procurar, não tem, é diferente. O nosso yakisoba aqui molhado, suculento, acho que a nossa culinária no geral ela é muito misturada, né? Na verdade, eu que morei em 5 países diferentes, posso dizer que essa mistura de sabores é só no Brasil que encontra. Não, o Brasil gosta de fazer uma invenção nas coisas. Eu acho que o pessoal cria e o Brasil melhora. Era uma briga que eu tinha muito na Itália, porque os italianos falam,
a Itália que fez pizza, não sei o quê. E a pizza na Itália é finíssima, boa, finíssima. Eu falei assim, vocês fizeram e nós melhoramos. Você vai no Brasil, tem aquele frango catupiry, com não sei o que, com cheddar. Então a gente melhora as coisas. Hoje, na Europa, você ainda encontra em alguns mercados o feijão. Na época eu não encontrava, principalmente na Ucrânia, que é um leste europeu, não é Europa. Então a acessibilidade de produtos internacionais é muito mais difícil. E não, é da culinária deles. Como eu estava num grupo, na cidade que eu morava, tinha apenas eu, mais um outro jogador brasileiro e mais 3 brasileiros que estudavam, faziam intercâmbios, então a gente tentava se virar. E o pessoal que estudava lá, eles entendiam mais de plantação, de alimentação, enfim. E como eu vinha com mais frequência no Brasil por causa das férias, eles falaram, ó, vamos fazer, como eu não achava feijão, eles falaram, por que você não traz a semente de feijão para cá, a gente planta e aí a gente consegue ter feijão para o ano inteiro, fazer feijoada, que a gente sentia muito saudade da comida brasileira. E aí eu levei a semente de feijão. A gente foi numa data no fundo de uma igreja lá que podia utilizar, plantamos um pouco de feijão, colhemos e conseguimos fazer vários sacos, média de 20, 25 quilos. Conseguimos colher, porque o terreno ali era fértil, então conseguia produzir. E aí conseguimos ter feijão aí, feijoada pro ano inteiro. Ficou boa. Eu não cozinhava na época, eu assumo, mas assim, só de poder você conseguir fazer, levar a nossa cultura para o lado de fora, conseguir comer aquela coisa maravilhosa é um preço único. Cara, eu gosto. Assim, assisto um NFL, tô assistindo mais o NBA um pouco. Tênis é um dos esportes que eu tive bastante aproximação até na minha infância, às vezes tentava assim, brincar com os meus amigos. Então assim, eu me diversifico bastante, né? Óbvio que o futebol é o mais importante, mas eu gosto de ver outras coisas, até corrida de cavalo, umas coisas mais alternativas assim, eu acho interessante. Eu assisto muito mais séries do que filmes, prefiro. Assisto uma atrás da outra, às vezes atropelo, começa uma, depois começa a outra, aí acabo esquecendo, faço uma confusão. Mas quando eu gosto de uma, eu vou até o final rápido. Tanto que, pra mim, na minha opinião, tem 2 séries que é a top, que é a Prison Break e a Homeland, que são 2 séries que eu fiquei viciado. Não fazia outra coisa, ficava vidrado, enquanto não acabava um episódio, não queria outro. Então são 2 séries aí que recomendo pro pessoal aí que não assistiu, que é sensacional. Eu não era, eu voltei a ser. Teve um período que era bem viciadinho, aí eu parei e voltei pra cá, a galera aqui tá empenhada, então eu voltei a ser a turma aí do videogame, para passar um tempo, às vezes assisto uma série, mas hoje na concentração eu tô mais com a turma do videogame. É o Call of Duty. Ah, é? Call of Duty, o legendário Call of Duty, que é o que a gente se pega aqui, divide os times e sai na briga e ainda une mais o time para dentro de campo. Forma mais time, é aguerrido, entra com aquela adrenalina e é isso aí. Cara, eu me vejo como um executivo, algum empresário já tem um ramo, né, de empreendimento. Então alguma coisa nesse sentido de empreendedorismo, talvez até trabalhar com mídia, com marketing, porque tenho na família pessoas que trabalham, cresci nesse meio da mídia, de rádio, televisão, da minha família, de jornal. Então talvez nesse ramo de mídia eu me encaixaria bem também. Não, a Velenda? Não, na verdade assim, sempre me chamaram de Garrincha. Até hoje, meus amigos, por causa que eu tinha perninha torta, tudo, e depois de moleque todo mundo tem apelido. Então até hoje, você vai em Paranavaí, todos os meus amigos, só o Garrincha, perna torta, o alicate, todas aquelas coisas. Então foi um dos apelidos que de criança levaram até hoje. Ayrton Senna, disparado. É um cara que, pelas frases, pela inspiração, o filme, a pessoa que ele era, além de ser corintiano, óbvio, mas eu era bastante criança, mas eu acordava todo domingo cedo para assistir o cara, via muito documentário, conheci lá na Itália, tem o Instituto Ayrton Senna, no qual quem tem os direitos é um italiano, que a família ficou lá, e eu conheci a garagem do Ayrton Senna, que pouca gente sabe, que tem mais de 15 carros, todos os capacetes, carros não só de Fórmula 1, mas carros que ele ganhava de premiação, que é carro normal assim, carro que ele desfilava de patrocinador.
e tá tudo dentro de uma garagem de um prédio, escondido as 7 chaves, e eu consegui entrar lá, tem fotos tudo, e foi uma das sensações mais loucas que eu tive na minha vida. É surreal. Cara, eu tenho umas 16 tatuagens. 16. Todas são, assim, não sou de ter tatuado, assim, eu gosto de ver, mas não teria em mim. Então eu tenho, as minhas são pequenas, discretas e todas com significados importantes, né, de momentâneos. Não sou de fazer, dou a louco, vou lá fazer, não. São, assim, eu me sinto num momento importante, aí se eu sinto na vontade, vou e faço. Eu acho que uma das mais importantes foi a primeira que eu fiz, que quando eu nem sabia que ia jogar na Itália nem nada, eu escrevi dos lados, lá, minha família e la minha vita, que é a minha família e minha vida em italiano. E foi a primeira tatuagem que eu fiz quando eu tinha 16, 17 anos e consequentemente fui para a Itália. E eu cheguei na Itália e tinha só essas 2 tatuagens. E aí o pessoal italiano falou, pô, por que você tem, né? Tipo, 2 tatuagens pequenas, escondida, escrita em italiano. Eu falei, cara, não sei, talvez fosse o destino, talvez porque vem de família de origem italiana. Então, assim, foi as primeiras que mais me marcaram e que mais, sim, sono as mais discretas, mas as che mais sentiram efeito, assim. Bravi ragazzi, qui siamo nella squadra più grande del mondo, il Corinthians. Voi siete i tifosi più top al mondo, ci siamo insieme. Vai Corinthians! Falei que aqui estamos no Corinthians, que é o maior clube do mundo. Vocês são as melhores torcidas do mundo, a torcida mais top que deixa nós acima. Tamo junto, vai Corinthians! Nice.